Hoje é sexta, 14 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, como já era esperado, perdeu a liderança, já que aconteceriam vários jogos ainda. Porém, continuamos no bolo de cima, e esse é o grande ponto. O próprio técnico Arthur Jorge comentou sobre esse detalhe ontem no programa Seleção Sport TV. Vou mostrar os jogos desta rodada e também vamos pensar na próxima, planejar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, já temos novidades, informações exclusivas aqui no nosso canal sobre a camisa preta do Botafogo, hein? Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje começa a Copa América e você pode, claro, palpitar à vontade lá na Parimat. Além disso, a cada R$50 que vocês palpitarem e fazendo, claro, o cadastro na aba de cadastros, vocês poderão até mesmo ganhar uma viagem e bônus. Faça o cadastro, palpitem e poderão se dar muito bem. Começa hoje, dia 13, e vai até o dia 15 de julho, hein? O link para você fazer o cadastro está no primeiro comentário. Se vocês utilizarem o cupom SORTE, ganham até bônus para vocês se darem bem. E claro, cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TEF. Então, entrem agora com o link que está aqui, hein? Bônus, promoção, tudo com a Parimat, que é parceira do Botafogo. E detalhe, sempre ajudando o nosso glorioso. Muita gente me questiona, TEF, e a camisa preta, a camisa branca do Botafogo? Quando serão os lançamentos destas? E eu já tenho uma novidade para vocês em relação à camisa preta. Ela será lançada ainda neste mês de junho. O Botafogo trabalha com este lançamento para esse mês. Então, em breve, mais um uniforme do Botafogo será lançado e a galera, claro, fica ansiosa, como eu também fico, já poderá comprar mais um manto alvinegro. Então vamos aguardar em breve que o Botafogo deve divulgar todos os detalhes em relação a esse novo lançamento. Mas pela sequência foi lançada primeiro a camisa preta e branca, junto com a camisa pré-match e de treino, e também a de goleiro cinza. E agora nós teremos um novo lançamento, que será a camisa preta. Estão ansiosos? Eu estou. Com certeza vai ser mais um show de vendas. O nosso torcedor que comprou e literalmente comprou a ideia da camisa preta e branca, que talvez seja uma das mais lindas dos últimos anos a respeito do nosso clube. E agora nós teremos mais uma camisa que será lançada, a camisa preta do Botafogo. E mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se foi, né? Os jogos dessa rodada, da oitava rodada, foram os seguintes: Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, Juventude 1, Vitória 1. O nosso resultado em cima do Fluminense. E quem vê 1-0 fala assim, nossa, que jogo duro, né? Quem viu o jogo sabe que esse placar poderia ter sido 4, 5, 6, não seria nenhum tipo de loucura, mas vencemos a equipe do Fluminense. O Bragantino perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. Ontem nós tivemos Cruzeiro 2, Cuiabá 1, Atlético Paranaense 3, Criciúma 1, Internacional 0, São Paulo 0, Flamengo 2, Grêmio 1, Bahia 1, Fortaleza 0 e Palmeiras 2, Vasco da Gama 0. Com esses resultados, nós estamos com a seguinte classificação. Era a tendência que o Botafogo perdesse realmente a liderança do Campeonato Brasileiro por causa de vários jogos que aconteceriam e várias equipes que estavam atrás da gente, né, em relação a 3 pontos, 2 pontos. Então, se vencessem seus jogos e em casa, você teve Flamengo jogando em casa, Bahia jogando em casa e o Atlético Paranaense jogando em casa. A equipe rubro-negra do Paraná só não nos ultrapassou porque eles continuam atrás da gente em relação ao saldo de gols. Mas você tinha 3 jogos de equipes que estão ali próximas a nós, dentro de casa, então a tendência era essa. Mas é aquilo que a gente vem falando do Campeonato Brasileiro. Tirando a tabela, daqui a pouco eu volto com ela. O importante é você ficar no bolo. Mas voltando aqui à tabela de classificação, nós temos o Flamengo com 17 pontos, o Bahia com 17 pontos, o Botafogo em terceiro com 16, o Atlético Paranaense em quarto com 16, na quinta posição o São Paulo com 14, na sexta o Palmeiras com 14, na sétima o Cruzeiro com 13 pontos. Interessante, né? Cruzeiro e Atlético ali empatados com a mesma pontuação, Cruzeiro com 13 e Atlético com 13, na nona posição o Bragantino com 12, o Internacional que empatou dentro de casa e agora, né, o Internacional se vencesse 2 jogos a menos, chegaria
à frente da liderança, né? Mas agora, se vencer seus 2 jogos a menos, chega na liderança, mas aí tem que lutar com saldo de gols. Esse empate que aconteceu com o São Paulo acabou atrapalhando um pouquinho das pretensões da equipe do Internacional, mas o Inter está na 10ª posição com 11 pontos, o Fortaleza com 10, Juventude na 12ª posição com 12. Daqui para baixo você tem o Grêmio, né, com 2 jogos a menos. Mas se você pega do Grêmio para baixo, já temos um hiato muito grande. Parece que nós já estamos tendo 2 bolos do Campeonato Brasileiro. As equipes que vão brigar pelo G6, pelo título, e as equipes que vão brigar contra o rebaixamento, porque você já tem um distanciamento bem interessante. Por exemplo, o Botafogo já abriu 10 pontos tanto para Vasco, Corinthians e Fluminense. Você tinha ali o Fluminense, que eu coloco como um rival na briga por uma vaga na Copa Libertadores. E você já abre uma vantagem de 10 pontos nessas 8 primeiras rodadas. Então, o tricolor terá que remar muito se quiser chegar no que nós temos hoje. Esse início de Campeonato Brasileiro já tira qualquer chance da equipe das Laranjeiras de sonhar com o título brasileiro. Pelo menos eu encaro assim. Mas o campeonato ainda tem muito tempo, né? Temos mais de pelo menos 30 rodadas, 90 pontos a serem disputados. Mas esse início de campeonato já coloca o Botafogo abrindo contra um rival que era colocado como adversário direto numa briga por uma Copa Libertadores, e muitos colocavam o Fluminense até mesmo como candidato ao título brasileiro. Então o Botafogo segue ali no bolo de cima, 1 ponto atrás de Bahia e Flamengo, que daqui, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 rodadas se enfrentarão, e daqui a 2 rodadas nós teremos Botafogo e Atlético Paranaense. A próxima rodada que terá início amanhã com os seguintes jogos: Bragantino e Juventude, uma equipe que está ali na parte de cima, contra uma equipe que tá, as 2 equipes estão bem próximas, né? Colocando aqui a tabela novamente, o Bragantino tem 12 pontos e o Juventude tem 10, então as 2 equipes estão bem próximas ali na tabela de classificação. Um duelo de 2 times que estão na luta contra o rebaixamento nesse momento, Fluminense e Atlético Goianiense. Olha, se o Fluminense não vencer o Atlético Goianiense, a pressão, até mesmo por uma saída do Fernando Diniz, vai aumentar. Tá tenso esse jogo, que será o jogo tenso no Campeonato Brasileiro. Domingo, nós teremos o clássico Corinthians e São Paulo. O São Paulo, que ainda não perdeu com o Zubeldia, que é o seu técnico, e o Corinthians, que também tá ali na beirinha da zona do rebaixamento. Vitória e Internacional. Vitória, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, que é um time que eu vejo que pode brigar por posições importantes. Esse jogo aqui, de equipes que estão dentro do G4, o Atlético Paranaense, se vencer o Flamengo, ultrapassa o rubro-negro na tabela de classificação, né? Pegando aqui, o Atlético Paranaense tem 16 pontos e o Flamengo 17. Se o Atlético Paranaense vencer, chega a 19. Então já ultrapassaria a equipe da Gávea. Pra gente, o melhor resultado seria um empate, né? Porque o Flamengo chegaria a 18, o Atlético Paranaense ficaria com 17 e o Botafogo, vencendo o seu jogo, ultrapassaria a equipe da Gávea. Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco tá ali na beira da zona do rebaixamento e o Cruzeiro faz um bom campeonato brasileiro. Uma das equipes que nos venceu na competição, né? Na primeira rodada do Campeonato Nacional. Criciúma e Bahia. O Criciúma, que é um time que tem oscilado bastante, tá ali dentro da zona do rebaixamento, mas também com 6 pontos, se vencer suas partidas que tem ali a menos, sairá da zona do rebaixamento, contra o Bahia, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. E eu alertei aqui no canal que o Bahia era um time pra gente ficar de olho. O Bahia é um bom time e é um time que eu acredito que vai brigar o tempo todo dentro do G6 do Campeonato Nacional. A torcida tá empolgada, é uma torcida que acompanha mesmo, que tá junto. Eu não descarto o Bahia, eu não vou fazer com o Bahia o que fizeram conosco ano passado, né? Quando a gente começou bem o campeonato, você teve um menosprezo com o nosso time. Com o Bahia eu não vou fazer isso não. O Bahia eu vou respeitar, porque é um time que tem poder de investimento, tem o Grupo City por trás, tem torcida, tem um estádio que pulsa, que é a Fonte Nova. Então Bahia eu não descarto de brigar o tempo todo ali dentro do G6, do G4, ficar incomodando as equipes. Vai ser um osso duro de roer a equipe baiana. Tem o nosso jogo às 18 horas e 30 minutos, no mesmo horário da partida entre Criciúma e Bahia, Grêmio e Botafogo, jogo que acontecerá lá em Cariacica. A tendência é de mais torcedores do Botafogo do que torcedores do Grêmio. Cuiabá e Fortaleza. O Fortaleza, como sempre, oscilando no Campeonato Brasileiro, buscando aquele seu campeonato de meio de tabela, brigando por uma vaga em uma competição internacional. E o Cuiabá bem abaixo do que eu esperava, até que fez um jogo interessante contra o Cruzeiro ontem, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo eu juro que eu não vi, mas no primeiro tempo o Cuiabá não estava fazendo uma má partida, perdeu gols ali que não poderia ter perdido e acabou sendo derrotado no Mineirão.
E fechando a rodada, um grande jogo, segunda-feira, às 20h30, Atlético Mineiro e Bahia, com certeza, duas equipes que vão brigar pelo título brasileiro. Rodada importante, se o Botafogo vencer, jogando no campo neutro contra a equipe do Grêmio, tem tudo para terminar essa rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Bahia joga fora de casa contra o Criciúma, tá certo que o Bahia é melhor, mas o Criciúma é sempre forte no Heriberto Rilse. Flamengo e Atlético Paranaense jogam lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense é favorito, historicamente o Flamengo se dá muito mal jogando na Arena da Baixada, mas é um jogo que tem uma carinha de um empate, essa partida, que vai acontecer também no domingo, e a gente vai jogar contra o Grêmio, que não vive um bom momento fora de casa, mas não em um campo que a gente vai ter torcida contra, né? A gente vai jogar um estádio neutro, Cariacica, com bom gramado, e se Deus quiser, com o Botafogo, em busca de mais uma vitória. Falem aqui, vocês acham que o Botafogo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na 9ª rodada? Como que vocês estão encarando esse campeonato nacional? Quais são as equipes que vocês acham que vão brigar pelo G6? Quais equipes vocês acham que vão brigar pelo título? E quais equipes que vocês acham que vão cair para a 2ª divisão? Isso faltando ainda 30 rodadas para acabar o Brasileirão 2024. Eu acredito que o Botafogo até o final vai ficar ali na parte de cima da tabela e vamos ver o que vai acontecer. Tamo juntos, beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Peguem esse vídeo aqui, ó. Compartilhem em seus grupos WhatsApp. Valeu, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Fui!